Tudo bem? Olá, queridos e queridas. Eu sou a Flávia Soto e aqui Sou Maria Fernanda. e aqui no nosso canal a gente contribui com a gente mesmo, né, a partir do autoconhecimento, da autoeducação e também com outros adultos, crianças, jovens, né, na sua integralidade. Minha mãe tem 41 anos, tá? na parte mental, física, emocional e espiritual. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui A história. um pouco da minha trajetória. Em um dos vídeos, num dos primeiros vídeos, eu falo, né, bem sucintamente sobre, e hoje então eu resolvi falar aí mais um pouco de como eu, né, tenho trilhado este caminho da educação, da autoeducação, né, da busca aí do conhecimento, do desenvolvimento do ser humano, para atuar, né, de forma mais consciente, de forma mais amorosa, de forma firme e amorosa, com uma comunicação não tão violenta, né, como a gente tem de referência, né? A gente vem de repente de um autoritarismo ou de uma permissividade, né? Então a permissividade faz o que quer, né? Deixa a criança então escolher de forma abrangente. A criança não tem a capacidade, né, de estar escolhendo desta maneira, né? Então, por exemplo, uma roupa, a gente dá 2, 3 opções, né? Coisas que ela pode escolher, a gente dá opções, né? Então, Eu já sei o que é de esporte, de sair. de dormir. E a minha mãe até separa. E existem outras escolhas que aí não cabe à criança, né? Então, tipo, a gente tem que trazer de uma forma, quer dizer, tipo assim, higiene pessoal, o sono, né? Essas questões que são ritmos, né? Que vão, alimentação, que vão fazer parte dessa formação básica, né? De salutabilidade do ser humano. Então são os pais, né, que tomam essas decisões e não a criança. E aí tá, né, eu fui exatamente buscar este ponto onde eu também não sabia agir se não fosse de uma forma ou muito autoritária, muito brava, ou espera um pouquinho, ou de forma permissiva, né? Então é a criança que escolhe, né? Então eu advoguei por 10 anos da minha vida, e eu sempre gostei muito, né, da justiça, das coisas justas. E só que assim, eu depois que eu engravidei da Maria Fernanda, eu tive a coragem, né? A coragem quer dizer, a gente age com o coração, e de deixar a advocacia, né? Porque eu já havia percebido um pouco, né? E estava não querendo olhar para isso. Já percebi que não era o que eu vim fazer, né? Não é o que eu vim fazer aqui nesta vida. E eu tive, quando eu engravidei dela, a coragem de desistir da advocacia, e não sabia o que eu iria fazer, né? Isso nos deixa também ansiosas, né? Ansiosos, e sem saber aí, né, numa dúvida, nas incertezas. Então,
eu comecei a ler muitos livros, né? Inclusive esses livros, eu falo que quando a gente dá o passo, né, o universo vai trazendo pra gente o que a gente precisa. Então, quando eu deixei a advocacia, quando eu tive essa coragem, esses livros começaram a aparecer ali da casa dos meus pais, né? Então, sobre o poder da nossa mente, ou seja, o poder dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, das nossas palavras. E comecei a ler, né? Comecei a ler, então, de outras formas também explicava, né, o nosso lado direito e esquerdo do nosso cérebro. E tem um monte ainda, olha, tem alguns ali que dá pra ver, eu acho. E o lado direito, né, representando a parte dos sentimentos, né, o lado esquerdo, a parte racional, analítica. Quem assiste meus vídeos, eu trago isso quase sempre, né, porque isso é a base pra gente nos entender e também compreender a formação da criança, né, a formação de toda criança. Nós, como somos crianças, nossos pais, avós, de todos nós. Eu tenho 6 anos, tá? Ou seja, quando a gente é criança, né, como eu falo, até os 7 anos, a gente tem a parte somente inconsciente, o hemisfério direito, né, que está liberado, né? Então a gente não tem ainda libertado a parte consciente, né? Então essa parte que raciocina, que toma decisões, que sabe o que é bom juiz? Que tem o discernimento, né, do intelecto. Então por isso que nós, quando crianças, tudo fica plasmado em nós, ou seja, aquilo que a gente viveu, que a gente passou, que a gente sentiu, que a gente escutou, que a gente viu, fica plasmado em nós como uma verdade, né, como uma verdade absoluta, que é ali, né, principalmente a formação aí dos nossos padrões e crenças que a gente carrega por toda a vida. E eu então comecei, né, em todos esses estudos, e lendo o livro das Crianças Cristal, eu li sobre a pedagogia Waldorf, né? A pedagogia Waldorf, ela é baseada na antroposofia. A antroposofia significa ciência espiritual, que traz também exatamente isso, né? Traz esse autoconhecimento para o educador, os pais, né, fazerem através, né, de identificar, reconhecer, né, transformar as nossas memórias, a nossa biografia, né? Ou seja, o que é transformar? É a gente compreender, a gente entender por que passamos pelo que passamos, por que, né, os sofrimentos, para a gente realmente a gente chegar onde estamos, né? Então, quando eu olho para a minha biografia, eu vejo que realmente, assim, eu precisei passar por tudo isso para que eu realmente fosse buscar aquilo que, né, eu busco e procuro praticar aí na minha vida o máximo possível, que é, né, esta autoeducação, essa educação consciente, esta mudança, né, de memórias, padrões repetitivos negativos, o autoritarismo ou permissividade, que muitas vezes a gente não é só autoritário ou só permissivo, a gente caminha entre os dois em determinadas situações e, né, buscando este equilíbrio na minha vida. Deixa isso aí, amor, para também não estragar, por favor. Ele pode quebrar. Para eu encontrar, né, este equilíbrio. Então, quando eu engravidei da Maria Fernanda, eu comecei nesses estudos e eu me encantei, assim,
de uma forma que eu falo que o meu coração brilhou, né, quando eu li sobre a pedagogia Waldorf, mas falava em 2, 3 linhas sobre, quer dizer, nem falava sobre, né, em 2, 3 linhas, resumia muito sucintamente mesmo. Então, quando eu disse aqui, né, que a gente dá o passo e o universo dá o chão, é exatamente isso. Quando eu tive a coragem de deixar a advocacia, né, começaram então a aparecer na minha vida. Aí liga o ventilador lá pra cima, fazendo favor. Começaram a aparecer na minha vida o que realmente era, né, o meu propósito. E realmente sempre aparece na hora certa, no momento em que temos, né, a capacidade de olhar para isso. E no momento de vida que assim, tudo é perfeito, né? Deus é muito perfeito, fonte criador, o cosmo. A natureza também é muito perfeita, porque as folhas começam a cair só no outono. E as árvores já estão secas no inverno. E agora floresce de novo. É por isso que ela é perfeita. É perfeita. Então tudo vem, né, no momento adequado. Tudo é muito perfeito e tudo que a gente passa é muito perfeito, por mais doído, né, que tenha sido. Mas algo gritava, assim, eu uso essa palavra porque mesmo sem ter consciência, né, então algo no meu coração gritava que o meu desejo de trazer para minha filha uma educação respeitosa, né, onde eu não queria educar pelo medo, eu não queria educar pela punição, pelas ameaças, por recompensas, né, ou seja, fazer o que a gente quer, dando presente ou dando elogios para fazer o que quer, né? Não sendo um elogio genuíno, mas para fazer o que a gente quer. Ou então, se não faz o que a gente quer, a gente pune, a gente dá um castigo, a gente grita, a gente bate, a gente menospreza, né? Retira o amor, o olhar, porque não fez o que a gente quer. Ou então a gente faz uma ameaça, né, que vai tirar tal coisa, que não vai fazer isso ou aquilo, para também conseguir aquilo que a gente quer. E na minha cabeça, né, por mais que no meu coração isso estava muito claro, na minha mente, no meu racional, não. Né? Por quê? Porque a nossa referência, a nossa educação foi desta forma, né? E você não consegue mudar. Não, a gente consegue, né? Tem que fazer esse trabalho sobre nós mesmos. Mas é uma referência muito forte e enraizada. Por isso que a gente só tem, vamos dizer, a gente só usa esses óculos. Os óculos da qual a gente conhece, né? Que estas formas. Tanto que quando a gente tenta retirar, né, sem ter novas ferramentas para se utilizar, quando a gente tenta retirar todas essas ameaça, punição, recompensa, parece que não sobra nada, né? A gente se sente incapaz, a gente não sabe o que fazer perante ali os comportamentos, né, perante até os nossos próprios sentimentos. E aí eu então comecei a entrar, né, cada vez mais profundamente de cabeça, né, nesse propósito, né, nesta missão. E então durante praticamente a gestação toda da Maria eu li, né, sobre nós mesmos, sobre esse nosso poder pessoal. Depois que eu tive ela, né, num parto aí muito, muito traumatizante, hoje eu sei que tudo que a gente
atrai, né, para nossa vida é a partir aí ou da nossa confiança ou dos nossos medos, né, da nossa segurança ou da nossa insegurança, né, da nossa tudo a partir do que a gente sente, do que está registrado, do que está plasmado nos nossos sentimentos, né, inclusive 95% sendo, né, das nossas memórias que ficaram plasmadas principalmente até os 7 anos de idade, e muitas vezes não temos consciente os medos, a insegurança, a culpa, o não merecimento, nunca é boa o suficiente. Então todos esses sentimentos ficam plasmados em nós, né? Então, principalmente nesta fase da vida, até os 7 anos, existem também os padrões, as crenças da nossa ancestralidade, ou seja, que vem, né, sendo reproduzida de geração para geração. E também tem aquilo que antes mesmo da gente nascer, a gente escolhe olhar para isso, para que a gente realmente transmute nessa vida e transforme e evolua, né? Suba os degraus aí da evolução. Então, eu continuei estudando, aí começaram a aparecer para mim os cursos, os movimentos que tratavam de autoconhecimento, da nossa criança interior ferida, ou seja, das nossas feridas emocionais que passamos na infância. E aí eu participei de vários movimentos, como o Zum Zum de Mães, da Clarissa de Achiara, né, que hoje aí tem a Escola de Educação Positiva, com outras 4 mulheres, né, pediatra, e, né, então educadoras parentais. Também o Teatro dos Sonhos, né, que é um movimento também de autoconhecimento, onde a gente aprimora muito, né, o nosso ser, a gente olha muito para as nossas crenças, para os nossos padrões, para que a gente possa transformar, né, resgatando também aí a nossa autoconfiança. Elaine Ourives, né, Amanda Dreyer, muitas pessoas mesmo, muitos livros, né? Fiz o curso da Dale Carnegie, ler livros, inteligência emocional, né? A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Então realmente muito estudo para mergulhar mesmo em mim e olhar para tudo isso, porque quando a Maria principalmente chega naquela fase de 1 ano e meio, 2, né? O auge também acontece muito aos 3 anos, mas nessa fase de 1 ano e meio, 2 já começa esta primeira individuação da criança, ou seja, ela consegue um primeiro olhar assim de que ela não é a mesma coisa que a mãe, né? Que ela é um indivíduo separado. Então ela começa a negar as coisas para afirmar a sua própria vontade. Só que ela não tem como elaborar isso. Muitas vezes nós adultos, a gente acha a nossa criança ferida e nós não conseguimos, né, elaborar, agimos aí na birra, na pirraça, no joguinho de poder, né, porque hoje eu sou adulto, sou pai e mãe, eu posso mais, então eu falo do jeito que eu bem entendo, eu sou grosseiro, eu sou grosseira, eu bato, né, eu ameaço, eu julgo. Lembrando que julgamento não é você advertir sobre o comportamento, mas é você falar algo que ela não é. Então, por exemplo, essa criança tendo um comportamento desafiador de não querer guardar o brinquedo. Então daí a gente fala, você é preguiçosa. Não, ela não é preguiçosa, né? A gente pode até falar que você está neste momento preguiçosa. Porque quando a gente fala que a pessoa é,
a gente está falando sobre o ser dela, né? Quando a gente fala que ela está, a gente está falando sobre o comportamento dela neste momento. E o comportamento pode ser mudado, mas o ser, o que você é, não, porque nós, em essência, nós somos amor, nós somos presença, nós somos paz, nós somos alegria, nós somos coragem, né? Nós somos harmonia, e a gente foi sendo afastado do nosso ser essencial a partir dessa desconexão que todos nós adultos, em regra, temos de nós mesmos, né? A partir de como foi, né, esta criação. Lembrando que também não tem julgamento em relação aos nossos pais, de colocarem eles de ruins, de errados, né? Porque eles realmente, todo mundo faz o melhor, né, que pode a partir da consciência que tem naquele momento, inclusive naquele momento histórico, com o conhecimento que se tinha, né? Hoje nós temos aí um conhecimento da mente humana muito maior, né? Onde a gente pode realmente olhar para isso, para vir ressignificar, né, essas feridas, compreender e agir de uma outra forma. Então não tem esse tipo de julgamento, né? Lembrando que julgamento não é falar, não passei por isso, né, para não julgar meus pais. Não, a gente passou, né? Muitas vezes eles não nos escutaram, eles bateram, E tudo bem. eles gritaram, e tudo bem no seguinte aspecto, não que eu tenha que concordar ou falar, eu mereci isso. Não, nenhuma criança merece isso. Mas é entender realmente o grau de consciência, porque senão a gente fica num lugar de colocar a culpa, né, nos outros, ou então a culpa em nós, da gente reproduzir, né, esses atos, e não consegue mudar muitas vezes porque continua na culpa, e não consegue compreender. Então por isso que a gente tem que ir aprofundando cada vez mais, porque é nesta ampliação, pera um pouquinho, filhinha, é nesta ampliação de consciência que vai acontecer a compreensão e a ressignificação verdadeira. Por quê? Porque quando a gente começa a tomar conhecimento disso, isso primeiro está só na mente, não está nas nossas células, não está no nosso corpo, não ainda transformou aqueles sentimentos que estão ali, né, que carrega aquelas memórias ruins, né, porque tiveram também muitas memórias boas, mas nós estamos falando aqui nas que têm que ser transformadas, né, no caso as ruins. E então a gente tem que ir aprofundando, porque por mais que eu te dê uma ferramenta que, fale assim com o seu filho, tipo, filha, o que a gente faz para limpar o nosso corpo? Aí ela vai falar, a gente toma banho, né? Então da vez a gente falar, vamos tomar banho, já tá na hora, né? Ou gritando, ou sendo autoritário. Então esta é uma ferramenta, é uma pergunta, que de uma maneira mais amorosa a gente pode trazer para levar para o banho. Só que se a gente não amplia a consciência para a gente sanar esta criança ferida, ou seja, a forma, o que a gente passou, né, e entender o que a gente passou, o porquê que a gente passou, quem que nós somos aqui, o que a gente veio fazer, a gente não adianta essas frases prontas, né? O que adianta realmente é que quando a gente compreende e a gente vai dissolvendo essas dores através da compreensão, dessa ressignificação, e muda os sentimentos em relação a essas memórias, é que a gente vai conseguir ser mais gentil. A gente não vai ser tão grosseiro, tão bravo naquele exagero, né? Porque muitas vezes a gente vai ter que falar firme,
mas não é humilhando, não é ameaçando, não é reproduzindo essas feridas que estão em nós. Então, a ampliação da consciência é mais importante do que as frases, por exemplo, que a comunicação não violenta ou a comunicação positiva, né, traz. Por quê? Porque, lógico que são frases que nos ampliam o como a gente pode falar, sim, mas se o nosso mundo interno não está sendo olhado, não está sendo compreendido, as feridas emocionais ali inconscientes não estão sendo trazidas à consciência para serem compreendidas, ressignificadas, aceitas, né? Aceitas, não no sentido de, eu concordo com o absurdo que eu passei, não é aceita nesse sentido, mas é esta compreensão que traz a aceitação do porquê que eu passei por isso, né? Eu entender, inclusive, a minha caminhada, as dificuldades que eu passei me levam, inclusive, ao meu propósito de vida, ao que eu vim fazer aqui, né? Para eu olhar para isso, para eu me aprimorar e eu poder contribuir, né? Comigo, primeiramente comigo, depois com as pessoas que me cercam e ir ampliando. Mas não adianta a gente querer ajudar os outros com frases prontas ou com algo que eu escutei aqui ou ali, se eu realmente não fiz o trabalho sobre mim mesma. E não que a gente vai fazer esse trabalho, pronto e acabou, né? A gente vai sempre, todo dia, um dia melhor que o outro, se aprimorando. Mas existe assim um começo, um start, que você tem que estar mais fortalecido emocionalmente, você tem que ter um pouco ampliado esta visão para poder ajudar uma pessoa ali que está, né, que ainda não despertou, né, ou está ali num nível ainda, né, num degrau ainda abaixo aí de conhecimento, de verdadeira cura aí dentro de você, né, desta compreensão. E eu sigo até hoje, estudando muito, praticando, né, com a minha filha, né, praticando aí com as pessoas que eu tenho oportunidade. Lembrando, gente, que a gente não é perfeito, né, que a gente vai errar, que muitas vezes a gente vai estar sobrecarregado, a gente vai estar cansado, a gente vai se irritar, ou então até mesmo reproduzir, né, os padrões inconscientemente, automaticamente, sem nem pensar. Então, o ponto de partida é este, né? Não é porque é educador parental, é isso ou aquilo, ou seja, está, né, subindo os degraus aí deste autoconhecimento, desta transformação, que a gente é perfeito, né, que a gente vai virar perfeito, que a gente não vai errar. Então, o primeiro ponto é esse, né, porque senão a gente fica realmente numa arrogância, num orgulho, ou então num sentimento de que a gente não consegue. E não é nenhuma das duas coisas, né? Pelo contrário, a gente tá aqui para sempre estar aí neste progresso de nós mesmos e sabendo que não vamos acertar sempre, mas que fica muito mais difícil estar na situação que a gente está, sendo grosseiro e depois se culpando, sendo autoritário, depois se culpando, sendo permissivo e depois se culpando, né? Ou culpando a criança por não entender o desenvolvimento dela, a maturidade cerebral, inclusive, por não entender as nossas feridas, os nossos padrões. Então é muito mais difícil estar nesse lugar do que a gente enfrentar as nossas dores. Hoje somos adultos. Se a gente conseguiu, quando era criança,
a suportar tais dores, tais situações. Hoje, como adulto, nós temos uma capacidade, né, do nosso consciente, da nossa maturidade muito maior do que criança. Então somos capazes de olhar para as nossas dores, somos capazes de nos acolher, somos capazes de nos aprofundar e buscar a compreensão, né, inclusive espiritual, do porquê que a gente está aqui e o que a gente é aqui nessa terra. Espera um pouquinho, amor. Fala. Para o que a gente veio fazer aqui, né? Para a gente entender cada vez mais o porquê que passamos de repente por situações, né? Temos memórias aí tão difíceis, né? na nossa biografia. Tá certo? Então eu deixo aqui um abraço para vocês, um grande beijo e até a próxima. Eu te amo muito.